Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Eu espero que sim. Pessoal, antes de começar a 10ª aula, eu só gostaria de comentar rapidamente. Nós estamos tabulando as atividades e um feedback para a turma em relação ao exercício 1 eu gostaria de apresentar. Então, primeiro, com relação à quantidade de contratos, nós identificamos alunos que calcularam incorretamente a quantidade de contratos que foram utilizados no cálculo do valor justo. Falando especificamente sobre tempo, ao calcular o valor justo dos contratos, também houve um, um engano com relação à aplicação do tempo, um erro, na verdade, com relação ao tempo, e isso foi comentado em sala de aula. Então, vale a pena resgatar a planilha que foi disponibilizada no E-Disciplinas para verificar a maneira correta de considerar o tempo no cálculo do valor justo. É claro, obviamente, os contratos também. Você que entregou a atividade, é fundamental comparar a sua resolução com a resolução disponibilizada no E-Disciplinas. Tudo bem? E ainda houve uma confusão com relação ao ajuste diário, os preços que foram levados em consideração para fins de cálculo do ajuste diário. Então, são 3 pontos que a gente gostaria de chamar a atenção e vocês devem obrigatoriamente olhar na planilha para ver como faz o cálculo, o que foi levado em consideração. Melhor ainda, assista o vídeo novamente que nós fizemos a correção do exercício 1. Tudo bem? E qualquer dúvida nós estamos à disposição. Com relação à 10ª aula, pessoal, em continuação ao nosso cronograma, nessa 10ª aula a gente começa a falar sobre mensuração subsequente, classificação de ativos financeiros e modelos de negócios. É uma aula extremamente importante dentro do tópico de instrumentos financeiros. E a gente começa a estudar conceitos que foram introduzidos pelo CPC 48 ou pela IFRS 9. Então, vamos começar. O primeiro ponto trata sobre mensuração subsequente. E nesse caso, voltada para mensuração de ativos e passivos financeiros. Nesse caso, a Geórgia, na verdade, ela já tinha começado, quando ela falou sobre o reconhecimento inicial, ela já tinha antecipado essa classificação dos ativos e passivos financeiros, segundo a IFRS 9, que podem ser custo amortizado, o valor justo por meio de outros resultados abrangentes e o valor justo por meio de resultado. Então, as empresas que aplicam o CPC 48 para fins de mensuração de ativos e passivos financeiros necessariamente devem estudar quais são os critérios, quais são as condições para aplicar as 3 categorias, as 3 classificações. Tudo bem? No caso de passivo financeiro especificamente, primeiro a gente vai dar uma atenção para ativo financeiro, é o que consome mais da nossa aula, do nosso curso. E depois, naturalmente, a gente pode conversar sobre os passivos financeiros. Regra geral, os passivos financeiros são mensurados a custo amortizado, exceto quando forem designados a valor justo por meio de resultado, e isso obviamente depende do modelo de negócio, e eu vou falar
em breve sobre o que é o modelo de negócio. Antecipando para você não se sentir perdido em relação a esse ponto, ele está intimamente relacionado a como a empresa faz a gestão de ativos e passivos financeiros. Quais são os seus objetivos comerciais na gestão desses ativos e passivos. Uh, Além disso, a gente pode encontrar uh, derivativos mensurados a valor justo. Então, esse slide basicamente é para mostrar que, em regras gerais, nós encontramos a aplicação do custo amortizado uh, para passivos financeiros, e a exceção é o caso de um derivativo. Os derivativos normalmente são mensurados a valor justo. Outra exceção é passivo financeiro, surgindo da transferência de ativo financeiro. É o caso de um derivativo com mudança na sua posição. Antes, a variação do ativo objeto, ou vamos imaginar que nós estamos olhando um contrato futuro de dólar, e a posição, a variação da taxa de câmbio era favorável para a empresa, portanto ela tinha um ativo. A partir do momento que a taxa torna-se desfavorável, quando a empresa for liquidar a sua posição, se é desfavorável, então ela passa a assumir um passivo financeiro. Então é o caso também que a gente observa. Então são 3 exceções. E, obviamente, eu não vou esgotar, né, eu não vou falar de todos os pontos que são discutidos no capítulo 2 do nosso livro base, mas vale a pena a leitura. Na verdade, a leitura é obrigatória, e para você conhecer também outras exceções. Eu não vou esgotar, não vou falar sobre todos os casos em função da nossa restrição de tempo, mas esses são os principais que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Além disso, é reforçado, quando a gente trata de mensuração subsequente, a aplicação do método de juros efetivo. A gente continua utilizando a taxa de juros efetiva da operação, que equivale a TIR. Esse conceito já foi explorado nas aulas anteriores e vocês já sabem aplicar a taxa de juros, o método da taxa de juros efetiva. E esse é o método, obviamente, como vocês já sabem, para fazer o reconhecimento de receitas e despesas financeiras. Tem uma exceção que eu gostaria de comentar, que são ativos com problemas de recuperação de crédito. Nesse caso, ativos com problemas de recuperação de crédito, ou seja, imagina que é uma carteira de crédito, e nessa carteira de crédito tem atrasos ou inadimplência. E nesse caso, a taxa deve ser ajustada em função de perdas esperadas. Então você faz uma revisão dos seus fluxos de caixa com o objetivo de ajustar essa taxa. E tem um ponto da norma, que é o CPC 48, item 5.4.1, que vale a pena a leitura, que trata desse assunto. Também a leitura obrigatória. Pegue a norma justamente para complementar o seu estudo, para ver o que ela diz a respeito de casos como esse, ou seja, ativos com problemas de recuperação de crédito. Entrando mais nesse assunto, ou seja, o problema de recuperação de crédito, a gente já sabe o que deve ser feito pela companhia. A companhia deve fazer uma revisão desse fluxo de caixa com o objetivo de ajustar a taxa de juros efetiva. Então, não não estou trazendo novidade em relação, estou apenas reforçando. Então, para reforçar,
Se houver problema de recuperação de crédito, a gente simplesmente faz um ajuste na taxa de juros efetiva e continua, obviamente, aplicando o custo amortizado. Tem uma situação, né, que acontece aí, que são a negociação de carteiras de crédito com inadimplência. O que a gente ouve falar também como crédito podre. Exatamente. Se você vai estudar carteiras de crédito com inadimplência, com atraso, nas quais algumas instituições financeiras já consideraram como é, perdas, você está no contexto do crédito podre. E isso, quanto a isso, eu trago uma notícia recente para você, saber que algumas instituições, que algumas entidades têm interesse nesse tipo de ativo. Como assim, Ricardo? É, algumas entidades compram carteiras de cliente com inadimplência, ou seja, negociam esse tal de crédito podre. Então, uma notícia de 16 de setembro diz o seguinte: Banco do Brasil pretende seguir com venda de carteira em atraso. O Banco do Brasil pretende, deixa eu mudar o ponteiro, o marca-texto é melhor para esse caso. O Banco do Brasil pretende seguir com a venda de carteiras de crédito de atacado por 371 milhões, montante equivalente a 12,8% do seu valor de face. Qual é o valor de face? 2,9 bilhões, quase 3 bilhões, e sendo negociados ao valor de 371 milhões. A carteira reunia ativos sem pagamento há mais de 5 anos e era quase toda composta por créditos que, dada a dificuldade de recuperação, já tinham sido lançados a prejuízo, ou seja, retirados do balanço patrimonial, ou seja, crédito que já tinha sido baixado pelo Banco do Brasil. Mas, obviamente, tem uma equipe do banco que tenta fazer uma renegociação. Naturalmente, o banco tem alguém pensando em tentar trazer esses fluxos de caixa, receber esses fluxos de caixa. E também o banco pode vender essas carteiras de crédito inadimplentes. Ele pode, não tem problema. E é justamente isso que o Banco do Brasil fez. E quem comprou essa carteira de, de crédito em atraso foi a Inforce. Essa é uma empresa controlada pelo banco BTG. Esse slide é mais a título de curiosidade, para você ver que tem empresas que trabalham justamente com crédito podre. E, é, e essa empresa atua na gestão de créditos inadimplentes corporativos. Para quem não se lembra, o BTG é um banco de investimento com ações negociadas na B3 e em 30/6 o BTG apresentou ativos totais de 245 bilhões, 245 bilhões de reais. Então, o BTG tem atividades de investimentos em várias áreas e uma área de investimento é trabalhar com títulos podres. Então, apenas a título de curiosidade. Tem uma notícia também, depois eu posso disponibilizar, é mais para a título de curiosidade. Dentro de instrumentos financeiros, dentro da 10ª aula, eu tenho uma notícia a respeito desses créditos podres. É uma notícia de 2019. Eu vou abri-la. Vamos lá. Aqui está. Bancos vão acelerar vendas de crédito podre. Então,
realmente há um mercado, há um segmento, ou seja, entidades dispostas a negociar esses ativos. Então, vejam o início da notícia. O mercado de recuperação de créditos deve voltar a crescer em 2019, após 2 anos de relativa estabilidade. Os grandes bancos devem colocar à venda neste ano até 40 bilhões em carteiras vencidas, prevêem gestoras especializadas na negociação desse ativo. Então, para vocês entenderem que realmente tem um mercado especializado na negociação desse tipo de ativo. E, obviamente, quem compra esse tipo de ativo tem uma expertise, tem uma experiência na recuperação desses créditos. Então, vou anotar para não esquecer de postar para os senhores. Tudo bem? Então, voltando para a aula, na sequência eu gostaria de pedir uma continuação do exercício 4. Vocês já trabalharam com esse exercício, já entregaram e nós estamos tabulando esse exercício. Em breve eu devo apresentar um feedback, assim como eu fiz com os anteriores. E qual que é a modificação nesse caso? Eu gostaria que vocês pensassem, tudo bem? E, obviamente, é tarefa. No primeiro dia de 2000x2, a entidade fez uma revisão dos seus fluxos de caixa. Ela espera que 50% do principal seja pago antecipadamente, ou seja, no final de x2. Então, é uma antecipação. Quais são os efeitos disso? O remanescente, ou seja, a outra parcela, continua sendo paga no final de x4. O pedido é: faça os devidos ajustes no exercício, a tabela de apresentação de fluxos, receita de juros e variação do título. Há uma mudança na tabela? Como seria calculada essa mudança? E, obviamente, além do efeito nos razonetes. Então, é um ajuste no exercício para você pensar e me entregar no dia 24 de setembro. Combinado? Além disso, pessoal, eu gostaria de voltar na parte de classificação de ativos financeiros. Nessa parte, uau, que passou longe, hein? Classificação de ativos financeiros. E nessa parte que a gente já discutiu, a gente sabe que o valor justo é classificado em valor justo por meio de resultado e valor justo por meio de outros resultados abrangentes, além da classificação do custo amortizado. Com relação ao modelo de negócio, ele é um parâmetro que deve ser levado em consideração quando a gente vai tratar dessa classificação. Então, pensou na classificação de ativo financeiro, você tem que pensar no modelo de negócio dessa companhia e nas características do fluxo de caixa contratual. Ou seja, tem que levar em consideração o contrato. Como os fluxos de caixa serão convertidos, especificamente desse ativo financeiro. O modelo de negócio ele deve refletir a gestão dos ativos, ou seja, como esses ativos são gerenciados para atingir um objetivo comercial específico. Então, essa empresa tem diversos ativos financeiros. Com qual objetivo? Qual o objetivo dela? É vender? O objetivo dessa companhia é manter esse ativo financeiro para receber os fluxos de caixa contratuais, ou seja, manter esse ativo financeiro até o vencimento? Ou ambos? Qual é o objetivo? Essa é a ideia do modelo de negócio. É tentar definir o que a empresa espera atingir, qual é o objetivo comercial a partir da manutenção daqueles ativos financeiros, como ela faz a gestão. E a norma diz o seguinte:
o modelo não depende das intenções da administração em relação a um instrumento individual. Então, na norma anterior, que, trata de, que tratava de instrumentos financeiros, a gente tinha essa preocupação em relação à intenção. Qual é a intenção para esse ativo financeiro? Qual é a intenção para esse ativo financeiro? A intenção da administração. Essa orientação foi substituída pela preocupação em relação a modelo de negócio. Então, estou substituindo essa ideia de intenção da norma anterior pela ideia de modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio da companhia? E a norma esclarece que a empresa ou a entidade que aplica o CPC 48 pode ter mais de um modelo de negócio. Não é algo restrito. E tratando ainda de modelo de negócio, e agora vinculando as classificações apresentadas, nós temos que o custo amortizado, para o custo amortizado, o modelo de negócio estabelece o seguinte: se a sua entidade espera manter aquele ativo financeiro até o final para recebimento de fluxo de caixa, o modelo de negócio mais adequado para a sua entidade é o custo amortizado. Então vejam, não tenho expectativa, não espero vender esse ativo financeiro. Ele vai permanecer na minha entidade, eu vou receber principal mais juros em datas estabelecidas ou especificadas. Esses são os termos contratuais. Eu espero receber fluxos de caixa. Há uma previsão de acordo com os termos contratuais. Nesse caso, a classificação mais adequada, de acordo com o CPC 48, é custo amortizado. Tudo bem? Então, obviamente, deve-se calcular a taxa de juros efetiva da operação e aplicar com o objetivo de reconhecer as receitas financeiras, já que nós estamos tratando de um ativo financeiro. Simples assim. No caso do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, há uma variação. Você ainda está tratando de ativos financeiros com termos contratuais, os quais ou nos quais temos o pagamento de principal mais o pagamento de juros em datas especificadas, ou seja, você pode manter esse ativo até o final, você pode manter, mas também pode vender. Então, nesse caso, quando você classifica aquele ativo financeiro em valor justo por meio de outros resultados abrangentes, você tem a seguinte ideia: você tem esse ativo financeiro, ele tem fluxos de caixa pré-estabelecidos, você pode mantê-lo até o final, mas você também pode vendê-lo. Isso acontece, isso pode acontecer. Por exemplo, uma instituição financeira que mantém ativos financeiros com o objetivo de resolver problemas de liquidez. Então veja, eu tenho uma gestão de fluxo de caixa na minha companhia, mas eu sei que eventualmente eu posso ter alguma dificuldade para liquidar as minhas obrigações. Em função disso, o excesso de caixa que é gerado no meu negócio, eu posso fazer investimentos. Investimentos em renda fixa, por exemplo, títulos públicos. E vou monitorando o meu caixa. Se houver alguma dificuldade para liquidar as minhas obrigações, eu posso simplesmente resgatar aquelas aplicações financeiras, aquelas aplicações em títulos públicos para liquidar as minhas obrigações, para pagar as minhas obrigações.
é um exemplo que é apresentado tanto pelo CPC 48 e também discutido no livro dos autores Gaudi, Barreto e Flores. Tudo bem? Então, é um título, é um ativo financeiro que eu mantenho. Se nenhum problema acontecer na minha entidade, eu vou resgatando os fluxos de caixa, eu vou recebendo os fluxos de caixa até o vencimento. Mas, se houver algum problema de liquidez, se faltar caixa, eu posso vender esses títulos públicos com o objetivo de honrar as minhas obrigações. Então, nesse caso, a classificação mais adequada é valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Bom, definiu isso? Entendeu a primeira classificação? Entendi. Entendeu a segunda classificação? Entendi. Simples. E o restante? O resto é dessa maneira que a gente deve entender. O resto, meu amigo, é valor justo por meio de resultados. Tudo bem? Ou seja, é bem isso mesmo que a norma coloca. Nenhuma das outras, né? Se você, se você estudou o modelo de negócio daquela entidade, se ele não se aplica à primeira opção, se ele não se aplica à segunda opção, né? Então, naturalmente, você vai cair no valor justo por meio de resultado. Normalmente, essa categoria, essa classificação está associada com ativos para venda ou ativos para negociação. A gente vai estudar ao longo do curso mais exemplos sobre essa categoria, mas eu já vou adiantando para você que os derivativos que a gente estudou, né, nós estudamos alguns derivativos no início do curso, que são instrumentos financeiros. E nesse caso, os derivativos acabam caindo nessa classificação, nessa categoria. É o caso das opções, é o caso dos contratos futuros ou dos contratos a termo, das NDFs. Tudo bem? Bom, tem um exemplo também que eu gostaria de comentar, e esse exemplo está no livro base, o livro de contabilidade de instrumentos financeiros, que nós estamos utilizando no momento. E você que tem um livro, você gostaria de ver a página, é na página 55. Então, vai na página 55, você vai encontrar esse exemplo. Então, vamos ler comigo, para a gente pensar sobre a tal da classificação. Uma entidade tem um modelo de negócios com o objetivo de originar empréstimos a um cliente, a clientes, na verdade. Então, nós estamos tratando de empréstimos e vendê-los a um veículo de securitização, uma securitizadora, que é controlada pela própria entidade, que origina os empréstimos. E essa entidade, ou melhor, esse veículo de securitização, emite instrumentos a investidores. Então nós temos uma entidade que concede empréstimos e esses empréstimos são repassados a um veículo de securitização. Essa securitizadora emite títulos ou emite instrumentos a investidores, tá? Então basicamente é isso. O veículo recebe os fluxos de caixa contratuais e os repassa a seus investidores. Na visão consolidada, o grupo originou empréstimos com o objetivo de mantê-los. Contudo, na visão individual da entidade originadora, o objetivo é gerar caixa com a venda desses empréstimos ao veículo de securitização. Assim, nas demonstrações financeiras separadas, ela não seria considerada como gerenciando essa carteira para receber os fluxos de caixa contratuais. Tudo bem? Então, elementos importantes desse exemplo, que a gente vai visualizar um esquema. Primeiro, tem uma entidade que origina os empréstimos.
É uma entidade que tem uma carteira de crédito. Tem outra entidade que é conhecida como veículo de securitização, que é responsável por emitir instrumentos ou títulos lastreados nessa carteira de crédito. Nós estamos tratando basicamente dessas entidades, ou seja, entidade originadora e o veículo de securitização. Vamos organizar ainda mais as ideias? Então eu tenho um contrato de dívida entre a entidade originadora e os clientes, e essa entidade originadora ela negocia essas carteiras de crédito com o veículo de securitização, conhecido como Sociedade de Propósito Específico, ou seja, é uma SPE. Tudo bem? E essa SPE, basicamente, ela emite títulos lastreados na carteira de crédito, ou seja, ela negocia com o mercado investidor, vende para os investidores. Os clientes pagam os fluxos de caixa diretamente à sociedade de propósito específico, ou seja, a SPE. E as demonstrações consolidadas, elas abrangem tanto a SPE quanto a entidade originadora, né? Exatamente, a entidade originadora. E ainda nós temos a figura das demonstrações contábeis da entidade. Tá correto? Então, basicamente, são esses os elementos que nós temos. E também nós temos a figura das demonstrações contábeis separadas, né? O objetivo nesse caso é gerar caixa com a venda de empréstimos ao veículo de securitização, tá? Então, trazendo a apresentação desse exemplo para um esquema, a gente consegue produzir essa imagem. Temos então, deixa eu limpar aqui, até melhor para visualizar. Deixa eu só mudar aqui a cor. Não quero o vermelho, senão vai confundir com o vermelho do slide. Aí vamos colocar aqui um roxo, tá? Então nós temos aqui os clientes, tá? Que conseguiram esses empréstimos. Nós temos a entidade originadora, que concedeu os empréstimos, negociou a carteira com uma SPE, e a SPE emitiu títulos para um público investidor. Os clientes, obviamente, vão pagar os fluxos de caixa em datas estabelecidas. Então, há um contrato, há fluxos, né? Nesse caso é importante fazer uma relação com o que nós acabamos de estudar, que é basicamente modelo de negócio, e os dois primeiros, o custo amortizado e o fluxo de caixa por meio de outros resultados abrangentes, prevêem os fluxos de caixa contratuais. E nesse caso eu posso dizer, eu estou olhando para fluxos de caixa, não é? Contratuais a partir dos meus clientes. Então, a pergunta é, como a gente poderia fazer a classificação do ativo financeiro? Obviamente, se a gente for pensar do ponto de vista das demonstrações contábeis do grupo econômico, e se você pensar em termos de relevância das demonstrações contábeis, é interessante analisar o consolidado. Eu poderia dizer que os fluxos de caixa ainda permanecem no grupo econômico. Quem está recebendo os fluxos de caixa é a SPE, que está dentro do grupo. Então, em termos de consolidado,
os fluxos de caixa permanecem na entidade consolidada. E nesse caso, a recomendação é mensurar a custo amortizado. Tudo bem? Essa é a ideia, essa é a principal ideia do exemplo aí, né? Os fluxos de caixa não saíram do grupo. Tudo bem? Temos esse caso também, também do mesmo livro, e deixa eu me ver, a página está na mesma página 55, tá? Vale a pena também estudar. Nesse caso, vou mudar a cor aqui, senão vou apagar tudo aqui. A instituição financeira mantém ativos para atender a uma eventual necessidade de liquidez em um cenário de estresse. Como a entidade não espera vender esses ativos em cenários normais, podemos considerar que o objetivo do seu modelo de negócio é manter os ativos financeiros para receber os fluxos de caixa contratuais. Então veja, é importante essa contextualização. Ela não espera vender esses ativos em cenários normais. Isso pode acontecer em cenário de estresse, mas ela não espera que isso aconteça. Nesse caso, a recomendação pelo CPC 48 é o custo amortizado. O objetivo é manter esses ativos financeiros para receber os fluxos de caixa contratuais. Esse é o principal ponto que deve ser levado em consideração. E ela não espera, como já foi comentado, vender esses ativos em cenários normais. Tudo bem? Bom, avançando aí então, ainda na discussão de modelo de negócio, pessoal, um ponto que vale a pena agora pensar, né? A gente já fez aí o raciocínio, a gente já fez aí uma breve discussão que deve ser complementada com a leitura dos senhores, a leitura tanto do capítulo 2 do livro, é só olhar as páginas do nosso cronograma, quanto também ler o CPC 48 no que diz respeito à classificação de ativo financeiro. Após essa discussão, a gente começa a pensar em alguns casos específicos, ou seja, a gente tem que entrar em alguma atividade, em algum negócio. Para entender esse modelo de negócio, a gente precisa pensar em algum caso específico. E eu trago o caso das seguradoras. É um caso que a gente pode encontrar muito material, a gente pode olhar os próprios balanços das seguradoras. É interessante explorar, obviamente, algum caso, algum negócio no qual a gente encontra informação. E a gente pode encontrar informação tanto do regulador, que é a SUSEP, quanto os balanços das seguradoras. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, para você estudar um negócio, você tem que encontrar informação disponível, informação para entender efetivamente o funcionamento daquele negócio. E nesse caso, o perfil de investimento que a gente mais encontra aí, né, são os investimentos em renda fixa, né? Antes de começar a olhar o balanço patrimonial, eu gostaria, na verdade, de olhar o balanço patrimonial de uma seguradora, a gente tem que pensar qual que é o negócio, né, da atividade de seguro. Então, vou mudar aqui o ponteiro. Se a gente fosse pensar, né, se a gente for pensar aí na atividade da seguradora, ela trabalha aí com seguros. E o que é o seguro, né? O seguro, basicamente, na verdade, isso tá previsto para um dos nossos grupos discutir a contabilidade para seguradoras. E, obviamente, vocês podem entrar nessa parte de explicar o que é o seguro, né?
O seguro basicamente é o que? É transferência de risco. Né? Então, pensou em seguro, pensou em transferência de risco. Eu tenho duas partes, correto? O segurado e a seguradora, e o segurado faz o pagamento de um prêmio, que é conhecido como preço ou custo do seguro, justamente para fazer a transferência. Né? Então eu tenho lá o, o segurado, eu tenho lá a seguradora, é feito um pagamento do prêmio para fazer essa transferência, né? E a gente sabe é, que as seguradoras devem seguir, né, algumas normas aí, né? E quando a gente começa a estudar o modelo de negócio, transferência de risco, a gente começa a entender algumas preocupações do regulador. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que a atividade de seguro é uma atividade extremamente relevante na economia. Extremamente relevante. E diante dessa relevância, não é? E o risco assumido pelas seguradoras, é importante que as seguradoras tenham capital, recursos diante dos eventuais sinistros. Ou seja, aconteceu um acidente, aconteceu o sinistro, a seguradora deve apresentar ou ter recursos para que ela possa honrar os pagamentos. Tudo bem? Ou seja, nós estamos preocupados com o quê? Com uma situação de liquidez. Então veja, quando a gente começa a entrar no modelo de negócio, a gente começa a entender características específicas daquela empresa, daquele negócio. Então nós estamos falando sobre transferência de riscos, uma atividade importante na economia, nós estamos falando sobre sinistros, não é? E capacidade de pagamento das seguradoras e naturalmente o órgão regulador vai se preocupar com liquidez, com capacidade de pagamento das seguradoras, para não comprometer o sistema de seguros. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração nesse momento, né? E a gente começa a entender por que o perfil de investimentos nas seguradoras é renda fixa. Se você começar a olhar, por exemplo, títulos públicos até o vencimento, se você começar a olhar, né, o balanço das seguradoras, eu vou voltar naquele slide, mas antes eu gostaria de apresentar esse. Olha só os principais investimentos da Sul América em 2017. Isso se mantém em termos de proporção, claro, tem alguma variação, mas a tendência ainda é se manter. Títulos de renda fixa privados e públicos, olha só. Renda fixa públicos, 71%, quase 72%. Títulos de renda fixa privados, 22,8%, quase 23%. Olha só a proporção dos investimentos em renda fixa da Sul América. E aí você começa a estudar o setor. Por que isso acontece? E você encontra uma preocupação ou normas do Conselho Nacional de Seguros a respeito da liquidez, a respeito da capacidade de pagamento dessas seguradoras. Então, por exemplo, tem essa resolução, vocês podem pesquisar na internet depois, e lá no artigo 65 diz o seguinte sobre ativos líquidos. São os ativos de renda fixa, aceitos pelo Conselho Monetário Nacional, em 100% na cobertura das provisões técnicas das supervisionadas. Então, em primeiro lugar, ele está chamando de ativos líquidos os ativos de renda fixa. Tudo bem? Há ainda uma observação ou exigência em relação à liquidez.
Liquidez em relação ao capital de risco. O que diz esse trecho especificamente? Situação caracterizada quando a supervisionada, nesse caso a seguradora, apresentar montante de ativos líquidos superior a 20% do capital de risco. Então, veja bem, há uma recomendação de montante ou investimentos de ativos líquidos. E nesse caso, há uma obrigatoriedade, há um percentual comparado com o capital de risco. A gente não precisa entrar em detalhes técnicos da norma ou da resolução, o que é o capital de risco, como ele é calculado. Esse slide é apenas para entender que o regulador está preocupado com o quê? Ele está preocupado com a capacidade de pagamento da seguradora ou da supervisionada. E por isso ele vai colocando exigências em relação a total de investimentos que elas devem apresentar. E olha só, os ativos líquidos em excesso à necessidade de cobertura, conforme definidos nesse capítulo, deverão estar registrados em conta vinculada à SUSEP. Então, realmente há um monitoramento muito próximo da SUSEP em relação a esse tipo de investimento, ou seja, investimentos em renda fixa. Tudo bem? Então, é para a gente entender mais algumas características do setor. E na nota explicativa, a companhia ainda relata, agora eu vou mudar o ponteiro para facilitar, ela prevê montantes mínimos que devem ser investidos em ativos de alta liquidez, como eu disse antes, para mitigar riscos. Riscos do quê? De não pagamento, de sinistros e outros benefícios que ela tem ou que ela deve pagar. Tudo bem? Para isso, são realizadas projeções diárias do caixa e testes para detectar previamente situação de anormalidade. Então, há realmente um monitoramento dessa liquidez da seguradora em função de pagamentos de sinistros e benefícios que ela tem. Ela declara isso na sua nota de riscos de liquidez. E isso, claro, está sendo monitorado de perto pelo regulador. Bom, as demonstrações contábeis da Sul América, eu baixei as demonstrações, peguei a mais recente, na verdade, apenas para a gente visualizar na página 11 e na página 53 o investimento total em renda fixa, né? Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, deixa eu ver, lá na página 11 eu falei primeiro, né? Então na página 11 eu tenho o balanço consolidado e eu tenho o trimestre atual, aplicações financeiras avaliadas a valor justo através do resultado, eu tenho 14 bilhões da Sul América. Em 31 de dezembro de 2019, esse número estava em torno de 16 bilhões. Então, realmente é um número extremamente significativo dentro do ativo. Olha o ativo total, 28 bi. Olha a aplicação financeira avaliada a valor justo, 14 bi. Então é extremamente relevante dentro do conjunto de ativos da Sul América. E na página, eu falei página 53, você vai encontrar também mais algumas informações a respeito disso. Então, eu trouxe a segregação em títulos de renda fixa privados, títulos de renda fixa públicos e ainda trouxe a participação da renda variável e dos fundos de investimento para você verificar que o efeito, né, da renda variável é muito pequeno aí em relação aos outros investimentos em renda fixa, né? Então tudo isso, né, para garantir essa liquidez para seguradora.
Tudo bem, pessoal? Bom, ainda tem um trecho da nota explicativa da MAFRE, apenas para reforçar, depois vocês podem pesquisar o balanço da MAFRE, mas no balanço de 2018, ela declarou na nota de gerenciamento de risco, né, que, olha lá, adicionalmente é reportado mensalmente à SUSEP o nível de liquidez apresentado pela seguradora, avaliando a obra, ou melhor, a sobra de recursos em função da necessidade de coberturas de provisões técnicas. Então, realmente reforça essa preocupação que a gente já relatou, nós já falamos sobre essa preocupação de liquidez oriunda do órgão regulador, da SUSEP. Tudo bem? Então, estudem, por favor, esses itens de classificação do CPC 48. Por favor, façam a leitura, estudem, leitura obrigatória. E como atividade, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem o troféu Transparência. Anualmente a ANEFAC organiza o troféu Transparência. E algumas empresas vencem o troféu e são consideradas as empresas mais transparentes. Então, qual que é a atividade? Procurar nas demonstrações contábeis o modelo de negócio declarado pelas companhias no contexto do CPC 48. Esse é o contexto que a gente discutiu. Tudo bem? Qual que é o modelo de negócio e como essas empresas aplicam esse modelo de negócio? Quais são as principais características ou justificativas? Por que ela escolheu esse modelo de negócio? Esse é o principal ponto. Tudo bem? E relatar a qualidade da explicação quanto ao modelo de negócio. A explicação foi boa, foi razoável, foi insuficiente. Então, é claro, você vai fazer essa avaliação em função do que a gente discutiu na aula. Tudo bem? Bom, e aí eu atribuí aí as empresas aos alunos, tá? Então, o Davi, por exemplo, com a AES Tietê, o Edeilton com a Algar, o Felipe com a B2W e assim sucessivamente, para não ter ninguém fazendo a mesma empresa, claro, tá? E aí eu vou abrir no E-Disciplinas um campo para vocês postarem. Tudo bem, pessoal? Então eu agradeço a todos pela atenção.